transmitindo e gravando a conversa entre Shri Chaitanya Prabhu e Shri Ramananda Rai pelo Hridaya Mandir, o tempo do seu coração, no auspiciosíssimo dia do Vyasa Puja de Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Então, Srila Ramananda Rai continua descrevendo pela misericórdia de Mahaprabhu e pelo pedido de Mahaprabhu, ele continua descrevendo o sadhana supremo, que é aquele praticado sob a orientação das sábias. E aí ele cita esse verso aqui, Vibhurapi Sukha, é o verso 205. Vibhurapi Sukha Rupaha Swaprakashopi Bhavaha Shanamapi Nahi Radha Krishna Yoryarite Swaha Pravahati Rasa Pustim Chid Vibhutiri Veshaha Shayati Napadam Asam Kasakinam Rasavya. É um verso do Govinda Lilamrita. Os bhavas de Radha Krishna se manifestam por si mesmos. São ilimitados e compostos de êxtase pleno. Mesmo assim, nem sequer uma iota de rasa se pode experimentar sem as sakyas. Assim como o Ishvara, o controlador supremo, nunca se manifesta sem suas potências ou opulências espirituais. Portanto, que conhecedor de rasa tentará adentrar esses passatempos sem se refugiar e sem buscar a orientação dos pés de lótus das sákyas? Oh, que lindo, hein? Fazendo uma analogia com duas situações transcendentais, né? Tá, ele está fazendo uma analogia, Shri Govinda Lilamrita, de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, né? Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele escreveu Chaitanya Charitamrita, que é a obra suprema sobre a vida e os ensinamentos de Mahaprabhu, e o Govinda Lilamrita, a obra suprema sobre a Lila de Krishna e sobre Rasa Siddhanta. Como aqui nós vemos que ele está comparando, ele está usando essa situação que os bhavas, apesar de serem manifestos por si mesmos, ilimitados, compostos de êxtase completo, só será possível experimentar a rasa pela misericórdia das sákyas. E da mesma maneira, o Krishna, o controlador supremo, ele só se manifestará acompanhado de suas potências ou opulências espirituais, sua Sarupa Shakti. Por isso, que conhecedor de rasa tentará adentrar esses passatempos sem se refugiar ou sem buscar a orientação dos pés de lótus das sákyas? Esse é o verso 205 que Shri Ramananda Rai está citando para confirmar diante de Mahaprabhu a importância absoluta, a necessidade absoluta de nos refugiarmos nos pés de lótus das sákyas. Agora o comentário de Srila Gudeva diz: os bhavas de Shri Radha Krishna são plenos de felicidade em abundância. De fato, estes bhavas, são a própria personificação da forma máxima de júbilo. O sadhaka do amor diamante transcendental, que está saturado com este prema, pode saborear automaticamente a doçura desta rasa. Por meio desta doçura, ele também consegue experimentar grande felicidade, assim como alguém automaticamente prova a doçura do açúcar candy se o mantém na boca. Não precisa fazer esforço, né? Contudo, sem a graça das sákyas,
sem a misericórdia das Sakis, o prema de Shri Radha Krishna não pode atingir o seu estado máximo de completude bem-aventurada. Sem a graça das Sakis, não existe Braja Prema, se é que a gente pode falar assim, né? O Braja Prema existe, mas ele só vai se manifestar pelo intermédio das Sakis. Pode surgir a seguinte pergunta, ou alguém pode ter a seguinte dúvida: se assim é, qual é a necessidade de mencionar a natureza que se manifesta por si mesma e que é ilimitada do amor de Shri Radha Krishna? Boa pergunta, né? Boa dúvida. Porque se tudo tem que passar pelo crivo das Sakis, então por que ficar glorificando a independência, a autossuficiência do amor de Radha Krishna? Aí Gurudeva vai dar a resposta que só ele é capaz de dar, né? Uma pergunta tão transcendentalmente profunda. Ele explica: Swarupa Shakti é ilimitada. E também inteiramente espiritual. Ele é Brahma Vasto, inteiramente espiritual. E a sua diversão especial é Prema ou Bhakti, ou a função especial, né, de Swarupa Shakti, o jogo especial de Swarupa Shakti. Ela é ilimitada, completamente espiritual, e ela vive o tempo todo em função de Prema ou Bhakti. Se Prema ou Bhakti não fossem de fato ilimitados, como poderia então ela, a Swarupa Shakti, controlar o ser espiritual pleno, Shri Bhagavan? Então, sem essa característica de ser ilimitada, né, sem ter intrínseca a ela a ilimitação, como Swarupa Shakti poderia controlar Krishna, que é o ser vivo, o ser espiritual supremo, né? Essa é a pergunta. Os chutes dizem: Bhakti Reva Gariyasi, Bhakti é de fato gloriosa, e Bhakti Vasha Purusha, o Supremo deixa-se controlar por Bhakti. Ou simplesmente Bhakti controla o Supremo. O oceano é um corpo imenso de água e, pela força do vento, surgem as ondas, fazendo parecer que o oceano está dando saltos. Belíssima analogia, né? O oceano gigantesco, poderosíssimo, assim, uma concentração de energia aquática impressionante, né? Mas mesmo assim o vento, com a sua força, faz com que surjam ondas no mar e fica parecendo que o oceano está dando pulos, né? Pela influência, pela atuação do vento. De maneira semelhante, muito embora o prema oceânico de Shri Radha Krishna seja manifesto por si mesmo, mesmo assim ele é apoiado e nutrido pela assistência das Sakis, que são comparáveis a ondas. No axioma a respeito do amor de Shri Radha Krishna, as glórias das Sakis são extraordinárias. Apesar de ele ser o ilimitado, onipresente, apesar de ele ser o controlador supremo, ilimitado, onipresente e manifesto por si só, sua qualidade de ser o controlador se amplia ainda mais pela assistência de Chit Shakti. Forte, hein? Chit Shakti. Da mesma forma, Shingararasa é ainda mais profundamente nutrida
pela administração das sakis. Sem sakis, não se fala em Shringara Rasa. Prema e as sakis não são entidades separadas. Uau! De fato, o desenvolvimento de Prema insinua a participação das sakis. O desenvolvimento de Prema redunda na participação das sakis. As sakis são Prema Swarupini, o que significa que elas são formadas de Prema. Elas são Kaya Vyoha, elas são manifestações de Shrimati Radhika. E também são personificações de Prema. Além do corpo delas ser inteiramente Prema, elas também são a personificação de Prema. Bem como também elas são as expansões da potência de bem-aventurança. Elas são Ladini Shakti Prakash. Se é que a gente pode usar essa expressão. Então Srila Gurudeva faz um comentário a um verso super profundo, super de um fato assim. Às vezes nós falamos de Jiva Tattva pela misericórdia de Guru e Gauranga, às vezes nós falamos sobre Maya Tattva, mas aqui o Deus está falando sobre Prema Tattva, Rasa Tattva. Aí outro verso 206 a 209. Sakira Swabhava Eka Akhatya Kathan Krishna Saha Nija Lilaya Nahi Sakiraman Krishna Saha Radhikara Lila Ekarai Nija Sukha Hoite Tate Koti Sukhapai Radhara Swarupa Krishna Prema Kalpalata Sakigana Hayatara Palapa Pushpapata Krishna Lila Mitayadi Lata Kesinchai Nija Sukha Hoite Palavadira Koti Sukhahai. A natureza das sakis é sem paralelos e indescritível. Never does the thought of finding their own happiness in an intimate meeting with Shri Krishna even appear within their minds. É uma frase complexa em inglês. Aqui diz que em suas mentes, ou nas mentes das sakis, sequer surge o pensamento de buscar a sua própria felicidade no encontro íntimo com Krishna. Olha que diferença, né? Aqui a alma condicionada, em qualquer encontro, em qualquer circunstância, está sempre buscando o seu próprio prazer. Mas, no caso das sakis, nem no plano mental aparece alguma vez o pensamento de buscar a própria felicidade quando elas se encontram com Krishna. Elas se encontram com Krishna e elas são a personificação de Ladini Shakti, porque elas estão sempre dando satisfação a Krishna. A felicidade que elas experimentam, providenciando o encontro solitário de Shri Radhika com Shri Krishna, elas aceitam essa felicidade como sendo milhões de vezes superior àquelas que elas experimentariam por estarem diretamente com Shri Krishna. Forte, hein? Seva. Shri Radha é comparada à forma verdadeiramente personificada da videira que satisfaz todos os desejos, a videira de Prema, né? A trepadeira de Prema que satisfaz todos os desejos para Shri Krishna. E as diversas sakis são as folhas, os brotos, as flores, os galhos, os galinhos, que se refugiam nessa trepadeira que satisfaz todos os desejos. Ao borrifar esta trepadeira com o néctar dos passatempos de Shri Krishna, os brotos, flores e folhas ficam mais felizes do que se alguém os borrifa diretamente. Então elas sentem felicidade quando a raiz da trepadeira, a fonte da existência da trepadeira, que é Shrimati Radhika, está desfrutando com Krishna. Ela sente mais felicidade assim do que se elas estivessem desfrutando com Krishna diretamente. Então imaginem
a situação de Srimati Radhika. Elas são assim porque elas absorvem os humores transcendentais de Srimati Radhika. Aí Gurudeva ainda fala que Srila Bhaktivinoda Thakur confirma que Shri Radha é a transcendental trepadeira de Krishna Prema que satisfaz todos os desejos, e que todas as diversas sakis são suas folhas e brotos e flores. Quando esta trepadeira sob a forma de Shri Radha é aguada, aí as flores e os brotos que se refugiam na trepadeira ficam automaticamente nutridos. Da mesma maneira, as gopis não desfrutam diretamente da felicidade do encontro com Krishna. Pelo contrário, ao providenciarem um encontro de Shri Radha com Krishna, elas ficam jubilosas. Então aqui está um segredo profundíssimo sobre Seva Vritti, né? O verdadeiro Seva Vritti é a expressão do amor de Srimati Radhika, do amor das sakis, né? Que é o nosso modelo, que é o modelo de todos os Vrijabhasas, né? Cada um em sua raça, mas esse é o modelo, né? O pai, a mãe, os amigos, os servos, todos têm essa mesma atitude, em níveis de experiência de Ananda, né, diferentes, mas todos têm exatamente a mesma atitude. Então, assim, como se não bastasse de néctar, Ramananda Roy vai citar novamente o Govinda Lilamrita. Sakya Shiradikaya Braja Kumuda Vidor Ladini Namashate Saramsha Prema Valya Kishalaya Dala Pushpaji Tulya Swatulya Shiktaya Krishna Lilamrita Rasa Nichaya Yula Santyam Amushyam Janto Lasam Swaseka Chata Gunam Adikam Sanchiyatan Nachitna. As sakis de Braja são semelhantes a Shri Radha. Elas são partes essenciais da Ladini de Braja Kumuda Chandra. Braja Kumuda Chandra é o nome de Krishna, que significa que ele é a lua que dá prazer aos habitantes de Lotus de Braja. Que a lua tem uma relação muito forte com os Lotus, né, que ficam nos lagos límpidos. Então, vamos repetir, as sakis de Braja são semelhantes a Shri Radha. Elas são partes essenciais da Ladini de Braja Kumuda Chandra. Ou seja, Ladini é a potência de prazer conhecida como Shri Radha, que é a personificação da energia interna de Krishna. Swarupa Shakti Rupini. Ela é a trepadeira que satisfaz os desejos. Ela é a trepadeira de Prema, que satisfaz todos os desejos. E as demais gopis são seus brotos, folhas e flores. Quando o néctar dos passatempos de Krishna jorra sobre a bem-aventuradíssima Shri Radhika, todas as gopis experimentam esse prazer centenas de vezes mais do que se esse néctar fosse jorrado sobre elas. Isto não é surpreendente em absoluto. Assim é a lila, Shingara Rasa Lila. Aí Gurudeva vai comentar Vraja Kumuda Vidho, uma expressão que está contida nesse verso, que é uma tonelada de mel. Vraja Kumuda Vidho. Neste caso se refere a ninguém senão o próprio Krishna, que é como a lua para as gopis de lótus de Braja. A palavra Vidor aparece no caso possessivo, Shasti, que é a sexta conjunção
indicando um relacionamento. Aqui, Vidura indica a energia de Krishna conhecida como Ladini. Isto se confirma com o uso das palavras Prema Valari, a trepadeira do amor, Prema Valari, Kalika Valari, a trepadeira do amor, que significa, essas palavras, essa expressão significa o princípio essencial desta Ladini Shakti. Então aqui, Shri Ramananda está chegando ao princípio essencial de Ladini Shakti, que é o princípio essencial de Bhakti. O Shasti é usado de novo, essa sexta conjunção, para o substantivo Sakyashi Radhikaya, com referência às Saktis de Srimati Radhika, um substantivo composto. A expressão Kisalaya Dala Pushpadi Tulya descreve as gopis, que são comparadas a viçosas folhas, brotos e flores. Nesse contexto, Satulyaha refere-se àquelas gopis que se parecem com Srimati Radhika e que são expansões em nada diferentes dela. Elas são Kaya Vyuha Swarupa. Assim como o lótus noturno desabrocha naturalmente com o nascer da lua, da mesma forma, os moradores de Braj, que são todos como lótus noturnos, naturalmente desabrocham uma vez que tem um darshan da lua de Braja, Shri Krishna, a lua de Krishna Chandra. De todos os Brijabasis, as gopis especialmente ficam satisfeitas com esta situação. Deste modo, Shri Krishna é chamado de Braja Kumuda Vidhu, ou a lua, ou Braja Kumuda Chandra, ou a lua para os lótus de Braja. A essência da potência interna de Shri Krishna, ou potência de prazer de Shri Krishna, essa essência é Prem, e a trepadeira deste Prem é Shri Vrishabhanu Nandini, a própria Shri Vrishabhanu Nandini, Shri Radha. As diversas gopis são os brotos, flores e folhas sempre recém-desabrochados desta trepadeira. Então essa trepadeira tem sua forma eterna e as gopis também têm sua forma eterna, e elas estão experimentando esse vício eterno, né, de estar sempre desabrochando, porque o prema que Krishna compartilha com Srimati Radhika e o prema que Srimati Radhika compartilha com Krishna fornece a água que é borrifada, a água melíflua que é borrifada sobre essas flores e folhinhas e brotinhos. Dessa maneira elas são nutridas. Essas sakis são a beleza da trepadeira de prema que satisfaz todos os desejos. Shri Radha. Shri Radha é muito linda, mas os elementos que a embelezam são as sakis. A felicidade de Radha, de fato, constitui a felicidade dessas gopis. Se a água é fornecida à raiz de verdade da trepadeira, então todas as flores, folhas e brotos também são nutridos. Não há necessidade de aguar, de regar cada parte em separado. De maneira semelhante, todas as demais gopis que são comparadas às folhas, aos brotos e às flores, automaticamente experimentam satisfação suprema com a felicidade de Shri Radha. Então aí está a filosofia do amor divino, né? O conceito sumamente esotérico da filosofia do amor divino por trás da atitude de seva. Elas experimentam satisfação suprema, mas elas experimentam satisfação suprema no ato de servir, no ato de ceder, no ato de ceder. Mesmo quando Krishna quer se encontrar com elas, há uma categoria de gopis
Sakis, Manjaris especialmente, quando Krishna quer se encontrar com elas, diretamente elas não querem saber. Elas se refugiam em Shrimati Radhika. Então aí existe um jogo de amor muito forte, né? Porque quando elas fazem isso, essa atitude delas de contrariedade, né, satisfaz Krishna imensamente, aumenta a sede de prema que ele tem. Então assim, isso para nós que estamos tentando, pelo menos falando por mim, estamos tentando praticar serviço devocional. Essa atitude que a gente deve emular, que a gente deve copiar no bom sentido, né? A atitude de servir, como por exemplo, um exemplo bem claro, né? Você se você promove um evento na sua região e convida os Vaishnavas, convida o sadhu, aí você cozinha assim um banquete enorme com muitas preparações deliciosas. Aí depois que você cozinha, que você ouve o Harikatha, que você participa do Kirtan, do Arati e tudo mais, você, para encerrar com chave de ouro o seu seva, você serve a todos os Vaishnavas e Vaishnavis até que eles se entupam de satisfação. Bom, a gente vê o caso de muitos Vaishnavas superiores, ou seja, nossos acharyas, Gaudiya Vaishnavas, que sentiam esse prazer imenso de ver os Vaishnavas felizes se entupindo de Mahaprasada, literalmente se entupindo de Mahaprasada, insatisfeitos, rindo por ter ouvido um Harikatha tão lindo e por ter dançado na frente da deidade. Então isso é um reflexo da atitude de Shrimati Radhika e das Gopas. E isso é, na verdade, Sevananda. Yadyapi Sakira Krishna Sangami Nahimana Tatapi Radhika Yatne Karana Sangama Nana Chale Krishna Preri Sangama Karaya Atma Sukha Sangha Hoite Koti Sukha Paya. Anyonya Vishuddha Prema Kore Rasa Pushta Tan Sabara Prema Deki Krishna Haya Tushta Sahaja Gopira Prema Nahi Prakrita Kama Kama Krida Samitara Kahi Kama Nahi. Embora, então agora Srila Ramanandarai citou mais 211, 212, 213, mais 4 versos. E aqui ele diretamente está falando com Shri Gauranga Mahaprabhu. Embora as Sakis não tenham o menor desejo de se divertir com Shri Krishna diretamente, mesmo assim, Radhika faz um esforço ativo que as permite encontrarem-se com Krishna. Elas não têm o menor desejo, mas mesmo assim Shrimati Radhika está sempre ativamente fazendo por onde elas se encontrem com Krishna. Ela manda as gopis para Krishna usando uma enorme variedade de astutas desculpas, bem como inspirando no coração de Krishna o desejo de se encontrar com as gopas. Então ela, sob o pretexto de várias desculpas astutas, Shrimati Radhika convence as gopis a ir ao encontro de Krishna. E por outro lado, ela mesma inspira no coração dele o desejo de se encontrar com cada uma dessas lindíssimas Sakis. Em ocasiões assim, ela desfruta uma felicidade 10 milhões de vezes maior do que a felicidade que ela experimenta quando diretamente se encontra com ele. Então Shrimati Radhika também, Shrimati Radhika é uma gopi, né? Essa é a verdade. E ela tem a atitude das Sakis. As Sakis têm a atitude de Shrimati Radhika e Shrimati Radhika tem a atitude das Sakis. Uma vez que a consciência interna de Shri Radhika e das gopis é permeada de Vishuddha Sattva, ou existência espiritual pura,
Srimati Radhika está sempre ocupada no ofício contínuo de dar felicidade às gopis e vice-versa. Incrível, né? Elas estão sempre absortas em nutrir ou expandir sentimentos de raça. Ao ver as trocas recíprocas entre as sakis, Shri Krishna fica satisfeitíssimo. Imagina só, imagina a cena, né? Krishna entra num kunja lindíssimo perto da Jamuna e Jamuna ela vai passando e fazendo uma melodia col. Então, assim, nesse ambiente completamente envolvido por situações agradáveis, né? por elementos agradáveis que favorecem mais e mais a satisfação da lila. Krishna vê as gopis rindo e uma servindo a outra, né? E aí o coração dele fica transbordando de êxtase. O prema das gopis é inteiramente natural. Não há sequer o menor vestígio de luxúria profana nelas, devido mais por este prema ser semelhante às trocas luxuriosas mundanas, este prema costuma ser chamado kama ou luxúria. Aí está outra grande verdade, né? Então aqui Shri Ramananda derramando néctar. Agora Mahaprabhu está abençoando Rai Ramananda com a expressão transcendental e ilimitada de sua misericórdia, né? Porque a misericórdia de Krishna ela é manifesta como se fosse em camadas. Existe a camada da misericórdia geral que Krishna dá a todos os seres vivos, a cada um de nós que está agora num corpo, respirando, com os órgãos funcionando suficientemente para continuarmos vivos. E toda a natureza material, né? Se você sai para caminhar aqui, onde nós estamos em Brasília, você é brindado por uma orquestra de passarinhos de várias espécies, de vários tamanhos e cores. Olha, tem os periquitinhos também, as maitacas. Tudo isso é a misericórdia geral de Krishna, né? Mas são camadas que vão crescendo até que chegam a Goloka Vrindavan. Aí Gurudeva fala assim: muito embora o kama das gopis e o kama deste mundo material apresentem semelhanças entre si, na verdade a diferença entre eles é como a diferença entre o céu e o inferno. Neste aprakrita kama, ou luxúria transcendental metafísica, não há sequer um vestígio do desejo da própria felicidade. Pelo contrário, o desejo exclusivo é uma sede impulsionante e contínua de conceder felicidade ao amado. Deste modo, este kama é Vishuddha Prema, ou o prema transcendentalmente puro. O kama do mundo material é egoísta, realizado para o próprio prazer, insignificante, detestável, e é também o caminho para o inferno. Kama Esha Kodesh. Srila Bhaktivinoda Thakur diz que Shri Radhika ocupa as sakis a serviço de Shri Krishna, e as sakis encontram felicidade providenciando que elas, Srimati Radhika, se encontrem com Krishna. As pessoas desprovidas de ras e inteligência dizem que Shri Radha e as gopis desejam se encontrar com Shri Krishna. Acaso isto é uma forma de luxúria material
na qual elas estão buscando seu próprio prazer ou não? Srila Bhaktivinoda Thakur diz, não é. Na verdade, encontrar-se, o encontro íntimo com Sri Krishna, ou a providência tomada para que alguém se encontre com Sri Krishna, ou que Sri Krishna se encontre com as outras sakhis. Esses dois movimentos são realizados apenas por amor a ele. Observando o prazer de Sri Krishna, as gopis também sentem felicidade e pensam que suas vidas são exitosas por estarem ocupadas a seu serviço, a serviço dele. As pessoas deste mundo material não podem conceber sequer uma sombra deste prema, para não falar de abordar este prema. Deste modo, devido às suas tendências poluídas, as pessoas encaram este prema totalmente puro e sagrado como igual à luxúria profana e insignificante. Então vamos encerrar por aqui. Continuaremos amanhã ainda, sexta-feira. Então hoje no dia do aparecimento de Srila Bhakti Pragna Kesava Goswami Maharaj, pela misericórdia dele, que é um Rasika Bhakta. Tivemos a oportunidade de ler como se fosse pela primeira vez, né, porque tem um vício, esse Harikatha de Ramanandarai tem um vício permanente. Esse Harikatha não é diferente de Braj. Esse Harikatha é o retrato de Braj. Então tudo que está diretamente ligado a Braj não é diferente de Braj. Ou nada que está diretamente ligado a Braja é diferente de Braja. Acho que essa seria a frase mais bem colocada, né? Então, vamos agradecer a misericórdia de Srila Bhakti Pragna Kesava Goswami Maharaj, a quem vamos glorificar hoje à noite. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Go Premanandi Anchakavapataravasha Kripa Sindhu Vacha Pachitanam Pavanibhyo Vaishnaviva Namo Namaha Dandavat Pranam Jai Shri Radha.